Esse baita reforço ainda por chegar para 2022. Vamos ver quem é que vai lá e banca um grande reforço. Bom, mas tem um novo técnico do Flamengo, que a gente ficou numa grande expectativa, pensando quem é o nome, quem é o cara, já anunciado há vários dias. Paulo Souza assume a equipe, é apresentado pela direção, para os jogadores, para a torcida. E o nosso assunto agora aqui no Linha de Passe, com trechos aí de tudo que foi a apresentação do técnico rubro-negro. Vamos lá. Entusiasmo, a grandeza do clube, a possibilidade de poder ganhar títulos conjuntamente com o nosso clube e poder continuar a escrever outras páginas para que fiquem bem marcadas na história, e eu quero estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que eu não poderia deixar de a ter. O que eu pretendo é que seja uma equipa protagonista em todos os momentos do jogo, dominadora, ou seja, pressionante, constante, que tenha uma capacidade de controle do jogo com bola, que esteja sempre o mais perto possível e o mais tempo possível próximo da área adversária, onde tenha capacidade de momentos da perda ganhar o mais rapidamente possível. E esses são os conceitos gerais onde nós temos que trabalhar dependentemente do sistema. Bom, com relação ao que se espera do trabalho do Paulo Souza na direção do Flamengo, é algo que também já vem sendo discutido há vários dias, não que a gente não vá passar por isso também aqui no Linha de Passe. Mas agora, Pedro, efetivamente, o cara no comando, sendo apresentado e conversando com a gente. Sim. Ele chegou conversando com a gente, mandando o recado, falando lá aquele momento da entrevista, sistema, 3 zagueiros, sim, né? 4-4-2, o time é em movimento. Mas, enfim, o que você achou da coletiva, da apresentação dele? A sua pergunta é interessante, Preto, porque é o que a gente pode achar da coletiva, da apresentação. Sim. Não dá para avaliar trabalho, não dá para ir muito além. O máximo que ele podia entregar hoje era algum sinal a partir das suas palavras. E você fala dele conversando, é muito interessante, porque perguntava-se A, respondia-se A. Perguntava-se B, respondia-se B. Perguntava-se de ideia de jogo, respondia-se ideia de jogo. Perguntava-se posicionamento médico, ele foi até cordial, mas ele sinalizou que é algo que vai ser corrigido, porque ele viu que teve problemas. Então, assim, Gabigol e Pedro. Isso agrega. A partir do momento que a gente faz aquele nosso programa, aqui nosso debate, a partir do que se fala, quando ele fala alguma coisa, era o que ele podia entregar. E ele entregou minimamente algum conteúdo. É pouco, não dá para dizer que vai dar certo, que é um grande trabalho, que já começa com o pé direito, que a partir disso o Flamengo vai encaixar uma série de vitórias. Não. Mas ele entregou algumas credenciais. E quando você fala em Gabigol e Pedro, ele não chegou dizendo que não dá, que não é possível. Ele chegou e falando, quero ter 3 homens de frente, cita o Bruno. Não dá, que não é possível. Ele chegou e falando, quero ter 3 homens de frente, cita o Bruno. Então imagino eu, Bruno, Gabriel e Pedro. Vai trabalhar para isso, vai ter tempo inicialmente para isso. Depois ele fala sobre o sistema de jogo. Ele não cai naquela coisa de 3 zagueiros. Não é 3 zagueiros, é um Thiago Maia podendo flutuar, uma saída com 3 homens, um Felipe pela esquerda. Depois ele fala situações que me pegam bastante. O Joãozinho, nosso editor-chefe, o Igor também até pediu para separar uma fala. Quando ele fala de concorrência interna, estimular. Faltou muito isso ao Flamengo recentemente. As pessoas ali, os jogadores ainda que não entregassem como já entregaram em outrora, acomodados porque não sairiam do time jamais. Não recebiam bem uma possível mudança, então, por medo ali de quem comandava de mexer no status quo, se mantinham. Então, ele chegar com essa situação para poder mexer, ter uma carta, ele me parece ter uma carta branca para mexer, para sacudir, para estimular essa concorrência interna, é muito interessante. E também ele fala muito de trabalho, né? Ele não se apega e até para fazer meia-culpa, que muita gente senta aqui para criticar perguntas de torcedor, perguntas interessantes, falando sobre o que esperar do time, de tática, de mudança. Então, assim, achei tudo muito interessante de alguém que pode contribuir. Sempre que enriquece o debate, que era o máximo que podia, que era o discurso que ele pode se apresentar, hoje não tem nada além disso no trabalho, enriquecendo o debate, eu acho que foi uma carta de apresentação interessante do Paulo Souza, Preto. Jean, nesse campo ainda de expectativa e sobretudo, sensação, a minha é de que ele vai colocar o time do Flamengo, eu entendi isso na entrevista dele, vai colocar o time para cima, vai colocar o time para frente, elogiou o elenco, o time, o grupo que tem e que gosta de trabalhar. Eu acho que vem alguma coisa aí muito parecida com o tempo de Jorge Jesus. A intenção claramente é essa, né? Quando ele fala do predomínio no jogo, né? De perder a bola e já imediatamente recuperar essa bola. Então, claro que as ideias elas estão ali.
Eu também achei uma entrevista muito boa e não me surpreende porque, infelizmente, a gente ainda tem uma diferença muito grande, né, na média das entrevistas dos treinadores estrangeiros e na média das entrevistas dos nossos treinadores quando é para falar de futebol. Evidentemente, no Flamengo chama mais atenção porque a gente está falando de um Flamengo que tinha o Renato Gaúcho, que não falava de futebol de jeito nenhum. Você podia perguntar de futebol, de esquema tático, de escolhas, de preferências, e ele não respondia, não tinha jeito. Ele nunca ia falar sobre isso. Ia falar de outras coisas, mas nunca ia falar sobre isso. E o Paulo Sousa falou muito sobre isso. Aí, entrando na especificidade do que ele respondeu, eu gostei muito da parte dele não ser também um fundamentalista em relação a um sistema tático específico, a um desenho tático específico. E não quer dizer que quem seja não possa ser um bom técnico. Eu vou citar um exemplo que é o Antônio Conte, técnico do Chelsea, que não abre mão dos 3 zagueiros, né? Não abre mão dos 3 zagueiros dele de jeito algum, e sempre faz bons trabalhos. Mas eu acho que, sobretudo no futebol brasileiro, é legal você ter essa possibilidade de mudar de desenho, de acordo com o adversário. Você, em geral, precisa rodar mais o elenco porque o nosso calendário é como é. Então também faz sentido, né, que você, ao poder mudar o seu esquema tático, o seu desenho tático, você acaba tendo mais possibilidades de escalar um jogador ou outro. Então, nesse aspecto, também acho que é legal para o Flamengo. E essa própria resposta sobre o desenho tático, de alguma maneira, ela já dava uma pista do que viria quando ele fosse perguntado de Pedro e Gabigol, né? Porque quando você pode, por exemplo, mudar o seu desenho para ter uma dupla de atacantes, e o Flamengo teve já em vários momentos uma dupla de atacantes, ou tem, em geral, uma dupla de atacantes com Bruno Henrique e Gabigol, mas quando ele dá essa dica, essa pista de que ele pode ter outros desenhos, você tem várias possibilidades para contar, sim, com o Pedro e Gabigol, que era uma pergunta óbvia que aconteceria. E não estou dizendo que o Flamengo tem obrigatoriamente que jogar com Pedro e Gabigol. Mas é incrível como isso foi pouco testado no Flamengo, seja com um técnico, seja com outro. É incrível como foram poucas as possibilidades de os dois jogarem juntos para mostrar se vão ter condições ou não de ter um time com esses dois. E agora vem aí o campeonato da pré-temporada. Vem aí o campeonato estadual. Tomara que isso também, o Paulo Sousa já tenha entendido, que esse é um campeonato justamente para você fazer esse tipo de experiência. Portuguesa, né? Estreia contra a Portuguesa no Campeonato Carioca, a equipe do Flamengo. Ô Bertozzi e Birner, ô Bertozzi, com você primeiro.